Lá, tá ouvindo cachorro lá no fundo? Que ótimo, eu também. Nossa, mas por que a gente tá vendo isso de novo? Porque agora eu entendi direitinho como funciona pra ficar os ângulos assim. Tipo, os pontos que a gente tem. Ah, deixa eu pegar aqui, deixar aqui no preto. Os pontos que a gente tem aqui, ó. Um plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Cachorro giragotango. Aí a gente tem. Aí do nada a gente quer uma reta assim, que tem inclinação de 15 graus. Ponto. Vai alfa. Bem, beleza. A gente tem alfa aqui. A gente teria um alfa aqui também. E aí, se a gente fizer um 90 graus aqui e tal, aí a gente percebe que aqui vai ter um outro alfa. E aqui também. E aí por isso a gente consegue falar que que o PY é igual ao cosseno de alfa vezes P. Uau! Uau, uau, uau. Nossa, tá muito quente, mano. Vai se ferrar, tá muito calor. Ah, vou derreter nessa porcaria. Tá. Aí agora o que a gente aprendeu nessa aula de hoje? Isso fez uns exercícios, basicamente, que tinham matéria nova, entre aspas. Bem, então a gente teria aqui, ó, os blocos transportados para cima de um plano inclinado a 15 graus. Aí você coloca um bloco. Coloca o bloco em um carrinho, tendo peso P1, todo junto. Aí isso é puxado por um balde cheio de barro. Hã? Por um balde cheio de. Nossa, meu tá horrível, hein? Por um balde cheio de. Putz, grila. Por um balde cheio de barro de peso P2, que cai. Desprezando o peso do cabo e os atritos nas polias e nas rodas, determine a relação dos pesos P1 e P2 para os sistemas. Se movermos com vetores. Para o sistema se mover com vetores constantes, ou com velocidade constante. Tá, então, se a velocidade é constante, a aceleração ela é igual a zero, então a somatória das forças é igual a zero, ou seja, o corpo tem repouso. Aí, quando ele pede pra gente falar a relação entre os pesos P1 e P2, significa que ele quer um P1 é igual a P1 em relação a P2. Tipo, isso aqui é tipo se a gente quer um f de x, se o f de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1, o f de y é igual ao y ao quadrado mais y mais 1. Aí a gente quer, tipo, o f de y, mas é o p em função, mas ao invés de f de y é p1, p2. Tá, então, olha, quando... vou desenhar. A gente tem aqui o plano, aí a gente tem aqui o carrinho com o bloquinho. Aí, esse carro com bloquinho, ele tá sendo puxado por uma corda que tá dando uma volta em uma polia. E aí essa polia, ela tá descendo aqui com o peso. Aí, beleza, quais são as forças aqui? Nossa, quais serão? Bem, vamos pegar o amarelo, porque sim. A gente tem atração aqui e aqui. A gente não vai fazer como nas escolas, que colocar atração em tudo que é canto, porque a professora acha desnecessário e, dane-se, ela que dá dando a nota. Então eu não vou fazer errado de propósito, apesar de ela ser crica comigo, porque eu sei lá o porquê. Hoje ela me olhou torto. Talvez porque eu tava cabaçando na aula dela, tipo, eu tava brisando e aí ela meio que. E ela me perguntou um negócio, mas eu não tinha nem ideia do que ela perguntou pra mim. Aí eu só chutei uma parte aleatória do enunciado e aí ela só olhou feio pra mim. Então, mano, alegria. Depois, quando chegar na questão, eu falo o que ela tinha perguntado. Tá, bem. Basicamente, aí tem o PX e o PY. E, como ele está em uma superfície, temos a normal também. Beleza. Aí, como a gente vai fazer isso? A gente vai pensar. Vamos separar em dois casos. O caso do carrinho, aí a gente vai fazer o gráficozinho bonitinho. Tipo, aqui é o ponto que representa o carrinho. Aí a gente tem a tração, temos o PX, temos o PY e temos a normal. Tá meio inclinado porque o carro tá inclinado também. Então, né? Aí, como isso aqui está em repouso, digamos assim, está em equilíbrio, então o somatório das forças em y é igual a zero, ou seja, n menos p é igual a zero, ou seja, p é igual a n, py no caso. E aí, no somatório das forças em x é igual a zero também,
Ou seja, px mais t, px menos, não, t menos px é igual a zero, ou seja, t é igual a px, beleza? E agora, já aqui no bloquinho bonitinho, a gente vai fazer de, sei lá, mano, vermelhinho. Bem, a gente tem o peso, P2, e temos a tração também. Aí, o somatório das... Meu Deus. O somatório das forças em Y é igual a P2 menos T, que é igual a zero. Então, P2 é igual a T. E aí, o somatório das forças em X é igual a zero e a gente não tem nenhuma força em X. Beleza? Aí, o que ele está perguntando? Ele quer a relação entre P1 e P2, certo? Então, se a gente quer a relação entre P1 e P2, a gente pode usar tração, porque os dois têm uma relação com a tração. Ou seja, a gente pode dizer que Mas isso aqui é o px, né? Então, quanto é o px? A gente pode falar que o t é igual ao... é igual ao P1 vezes o seno de 15 graus. Porque aqui tem 15 graus, né? Esse ponto. E tal. Aí, como t é igual a P1 vezes seno de 15 graus, e eu tô com preguiça de fazer a conta, então vamos só olhar aqui. P vezes seno de 15 graus. Aí, a gente pode falar que o P2 é igual ao P1 vezes seno de 15 graus. E aí, bem, isso aqui é igual a P2 vezes... P2 é igual a 0,26 P1. Uou, incrível. Tá bom. Aí aqui, a gente tem um projeto. Um barco projetado para deslizar no gelo está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aí sopra um vento de modo que 4 segundos após a partida, o barco atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. Qual a força horizontal constante que o vento exerce sobre o barco? Ok, uau, é esse exercício que eu tomei um olhar feio pra caramba da professora. Eba, choque. É que eu não copiei o enunciado completo, mas deixa eu enquanto eu vou pegando aqui o enunciado completo, eu vou explicando aqui a minha situação. Meu, tipo, eu já vi essa matéria, né, no ensino médio. Ótimo, alegria. E essa aqui é a minha parte favorita de física. Então, tipo, eu tava lá sendo feliz, fazendo um exercício na frente dela, sempre que dava. Tipo, enquanto ela tava. Eu acabei isso aqui rapidinho, enquanto ela tava lendo o exercício. Aí eu já comecei a fazer o próximo exercício, porque a gente tem acesso aos slides de aula. Aí, tipo, eu tava. Aí eu já tinha. Quando ela começou a fazer esse exercício, eu já tava nesse terceiro aqui, barra fazendo esse quarto. Ah, aí ela me pergunta, tipo, eu não. Mano, ela do nada me perguntou alguma coisa que eu não tinha nem ideia do que ela tava falando. Mas aí, tipo, o exercício fala, olha, o exercício completo. Um barco projetado para deslizar no gelo está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, certo? Aí sopra um vento ao longo da direção dos apoios de gelo, de modo que 4 segundos após a partida, o barco atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. Qual é a força horizontal constante FV que o vento exerce sobre o barco? A massa do barco mais a massa do vereador é de 200 quilos. Tipo, ela falou alguma coisa com aceleração. Eu só ouvi. Eu tava lá brisando, tipo, eu tava pensando mais ou menos, tentando relembrar a matéria desse exercício aqui. Aí eu tava lá só cabaçando, tipo, eu tava brisando muito, meu. Aí, mas tipo, eu tava brisando enquanto eu olhava pra ela dando aula. Aí meio que, meu, ela falou: Eduardo, Eduardo. Ah, aí meu cérebro pifou e ela falou aceleração. Aí, meu, eu fiquei confuso. Tipo, eu não sabia o que falar. Aí eu pensei, se pá, sei lá, meu, tá perguntando a direção da aceleração? Ou por que a aceleração é positiva? Acho que foi isso que ela perguntou por que a aceleração é positiva. Aí, meu cérebro tava pifado, eu tava 100% brisado em relação a esse exercício. Aí eu só falei, eu só pensei, vou ler uma parte do enunciado, meu, sei lá, vai que deve estar no enunciado a resposta. Eu falei, aí, meu, eu escolhi a melhor parte pra ler. Eu falei,
Sopra um vento ao longo da direção dos apoios no gelo. Tipo, que? Isso nem faz nem sentido olhando de novo. Tipo, que ela. Eu não. Mano, eu tava brisando tanto naquela hora que ela só. Eu só mandei essa, eu tinha essa. Mas é que também é tão besta essa porcaria, tipo, na verdade a aceleração é positiva porque ele vai de V igual a V0, de V0 que é igual a zero para V igual a 6 metros por segundo. Nossa, muito difícil saber isso. Tipo, meu, eu não tava entendendo nada, então eu tava só cabaçando, e ela me pergunta isso e eu tava. Eu não tava entendendo nada. Eu tava. Meu, em minha defesa. Eu não tenho defesa, eu tava só brisando. Então, eu não tinha o que fazer. Aí depois que ela me olhou feio, ela só me olhou muito feio de lado. Aí eu só falei, beleza, acho que é uma pena, né? Chorar. Já era, agora eu tenho que gabaritar nas provas dela e de alguma forma pra eu tirar um 6 no mínimo, né? No máximo, no caso, porque ela me odeia agora. Mas é a vida. Sei lá, acho que ela tava esperando que eu fosse responder todas as perguntas dela certinho, mas. Não é? Beleza. É a vida. Pelo menos aí agora ela acha que eu sou burro. Olha aqui pelo lado bom. Apesar de eu ser o único que tá fazendo os exercícios, eu fui um dos únicos que errou bem feio na resposta. Ai, ai, bem. Tá, vamos voltar pro exercício. Bem, para que vai servir então essa informação de que após 4 segundos após partida, o barco ele atinge uma velocidade de 6 metros por segundo? A gente pode fazer um vovô AT, ou seja, V igual a V0 mais AT, aí 4, então velocidade que é igual a 6 é igual a... nossa, eu burrei, eu escrevi tudo errado. Aqui era pra ser 6, tá aí, meu, aí, ó, como eu tava dormindo na hora. Aqui é um 6 é igual a zero mais 4 a... Aí ele deveria ser igual a 3 sobre 2. Então aqui seria massa vezes aceleração é 200 vezes 3 sobre 2. Que maravilha. Viu, meu? Tá aí, ó como eu tava acordado na hora. Deixa eu agora arrumar meu caderno que tá realmente errado. Dá pra ver aqui que eu tava bem acordado na aula, eu tava 100%, usando 100% do meu cérebro. Tá, próximo exercício. A gente tem um tobogã cheio de estudantes, peso total P, que escorrega para baixo em uma encosta. Aí a montanha ela possui uma inclinação constante alfa e não tem atrito. Qual a aceleração do tobogã? Bem, se a gente tem então. Deixa eu aqui. Bem, então a gente tem uma montanha assim com inclinação alfa. Aí a gente tem um cara que descendo no tobogã. E aí, quais são as forças aqui? Bem, a gente vai ter um PX, vamos ter um PY, vamos ter uma normal também. E só. E aqui ele fala que ele quer saber a aceleração, porque a velocidade não é constante, só inclinação. Ou seja, a gente vai ter uma aceleração em X. E a aceleração em Y vai ser igual a zero, tá? Porque, olha, ele não vai estar subindo ou descendo mais do que em PY, digamos assim. Tipo, ele não vai descer para baixo da montanha. Tipo, não vai do nada só chegar aqui e ficar debaixo da montanha de alguma forma. Beleza. Então, aqui vai ser o somatório de forças em Y é igual a força normal menos PY, que é igual a massa vezes a Y. E aí, como isso aqui, a y é igual a zero, a gente vai ter que n menos py é igual a zero, então n, a normal, é igual a py. Uou! Que é igual a p vezes cosseno de alfa. Nossa, isso que incrível! Tá bom, eu sei, eu sou um gênio. Cadeira. Tá, e aí o somatório de forças em x. Basicamente, vai ser igual a um px. É só px, meu. Não tem atrito, não tem nada, então é só px. Aí,
como eu preciso desenhar por o campo de treco, sei lá o que em tudo, então aqui a gente faz um pouquinho inclinado aqui, px, n, py, ax. Uau, incrível. Que é igual a massa vezes aceleração, ax no caso. Então, ax é igual a p vezes seno de alfa sobre massa. Uau, misca, mosca, Mickey Mouse, eu cabacei de novo. Uau, quem diria? Ai, ai, que eu cabacei aqui? P seno de alfa é igual a... Nossa, tá quente pra caramba, pelo amor de Deus, eu morri. P sobre gravidade, P sobre... Ai, ai. Ah, tá, força igual a massa vezes aceleração. Ah, tá, entendi o que eu fiz aqui. Tá certinho, mas aqui o peso, se pensar de certa forma, o peso é igual a massa vezes gravidade. Então, a massa é igual a peso sobre gravidade. Então, aqui a gente pode falar que a x é igual a p vezes seno de alfa sobre sobre gravidade. Ou seja, isso aqui é igual a gravidade vezes seno de alfa. Ai, ai. Uau, incrível, né? Gostaram? Eu gostei. Tá, aí o cavaleiro com massa M1 desliza sobre um trilho de ar horizontal sem atrito. Aí ele está ligado a um peso de massa M2 por meio de um fio leve que passa por uma polia sem atrito. Aí calcula a aceleração de cada corpo e a tensão do fio. Beleza, olha. Basicamente, o enunciado está falando que tem aqui o cavaleiro, aí tem aqui uma atração que está puxando ele e temos uma aceleração também. Ô, Cassino! A X aqui. Mas a gente também tem um AY aqui, ou seja, está descendo aqui e aqui está vindo para cá. Então, a gente pode dizer que, como esses dois aqui vão... Ó, esse aqui vai andar para o lado, a mesma quantia de que esse aqui vai andar para baixo. Ou seja, o módulo de AX é igual ao módulo de AY, que é igual à aceleração. Uma aceleração única. Ou seja, aí, se a gente dividir isso aqui, tipo, o cavaleiro, aí vai ter a tração, puxando ele para o lado, a normal e o peso de 1, que é do cavaleiro. E já o peso, que é literalmente o nome do treco, vamos ter P2, a tração, e aí o somatório de Fy é igual a, no cavaleiro, é igual a normal menos P1 é igual a zero, porque ele não está subindo e descendo. Então, normal é igual ao peso. Aí, o F de x, a força no eixo x do cavaleiro seria a tração, que é igual a massa do cavaleiro vezes a aceleração no eixo x. Então, a tração é isso. Beleza? E no peso? Bem, a gente basicamente tem um peso. Bem, o somatório das forças no eixo y é igual a tração menos P2. Por que isso? A gente fala isso porque eu errei. Aqui era para ser P2 menos tração, porque o peso ele é maior do que a tração e a gente tá olhando de acordo com o sentido do movimento. Então aí M2 vezes AY, isso aqui é igual a M2 vezes AY, então M2 vezes AY é igual a M2 vezes G menos tração. Aí tração é igual a M2 vezes G menos AY. Beleza, a gente conseguiu duas equações de tração. Então esses dois são iguais. Então M1 vezes AX é igual a M2 vezes menos AY mais G. Aí, se a gente falar que todas as direções são iguais, então a gente vai chegar aqui que M2 vezes A
mais G menos A. Não, isso aqui. M2 vezes A menos vezes A mais G sobre M1, que é um menos A, tá? É igual. Nossa, velho, tá horrível isso aqui. Pelo amor de Deus, tá tudo apagado. Mas não, o meu desenho tá bem melhor. Isso aqui é igual a aceleração. Beleza, beleza. Se a gente tem então que menos A mais G sobre M1 é igual a sobre M2, a gente consegue aqui, se multiplicar tudo por M1 e M2, a gente consegue que menos A M2 mais G M2 é igual a M1. Então, A vezes M1 mais M2 é igual a GM2. Então, A é igual a GM2 sobre M1 mais M2. Incrível. Aí aqui a gente tem um atrito que ela não explicou, mas eu explico porque é tranquilo e eu tô com calor. Tá, você tá tentando mover um engradado de 500 newtons sobre um piso plano. Para iniciar o movimento, você precisa aplicar força horizontal de 230 newtons. Depois da quebra do vínculo e do início do movimento, você necessita apenas de 200 newtons para manter o movimento com velocidade constante. Qual o coeficiente de atrito e estático e cinético? Bem, se a gente tem, então, que o peso é igual a 500 newtons, como que fala, então, a força no engradado, vamos chamar de caixa, dane-se, vamos ter 500 newtons para baixo, vamos ter a força normal, e como aqui a gente não falou nada desprezando o atrito, então a gente vai ter um atrito, primeiro, um atrito estático, e aqui uma força que a gente vai estar aplicando. Se a gente aplicar a força de 230 newtons, que vai ser igual à força, é a força necessária, ou seja, quando a gente está fazendo 230 newtons, a gente precisa só de mais um pouquinho para aí o negócio começar a se mexer mesmo. Então, o somatório das forças no eixo x é igual a força menos força no atrito, menos atrito estático, que é igual a 230 menos atrito estático, menos coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é igual a zero. Então, esse aqui é o atrito estático. E aí, bem, como a gente calcula normal? Basicamente, a gente fez que o somatório das forças em y é igual a normal menos o peso, que é 500. Então, o normal é igual a 500. Aí, com isso, a gente chegou aqui, isso aqui. Beleza. E aí, depois da quebra do vínculo, basicamente, a gente vai ter uma força de atrito cinético indo contra a força do cara, que é de 200 newtons. Vamos ter a normal, já que ele está encostando no chão, e 500 newtons para baixo de peso. Então, beleza, a gente vai fazer... Ô, Cassiano. Ainda bem que não aparece o número das pessoas. Somatório de Fx é igual a F2 menos Fk, que é igual a zero. Então, o 200 menos μk vezes 500 é igual a zero. Isso implica que μ de k é igual a 0,4. Aí o somatório de Fy é igual a N, a normal menos 500, que é igual a zero, então normal é igual a 500 newtons. Mano, só isso, sei lá, alegria, sejam felizes, eu já não aguento mais viver.